Olá, alunos, sejam todos bem-vindos aqui para a nossa primeira videoaula, aula dedicada exclusivamente para a turma do sexto ano, ok? Onde a gente vai falar um pouquinho sobre a arte no período da pré-história. O que eu vou recomendar? Vou solicitar a vocês que peguem o caderno. A nossa disciplina a gente quase não escreve nada, são poucas as anotações, é mais de início de bimestre, porém as anotações elas são fundamentais para que vocês venham estudar futuramente para uma avaliação, etc. Bom, gente, no início do bimestre, quando a gente fez a introdução da arte no período da pré-história, eu contei a vocês uma história, correto? Que foi a história do Aquiles, do Hércules, né, da evolução humana. E eu tenho até um slide aqui, eu deixei todos os slides aqui no jeito, e falar um pouquinho de evolução humana. Só que para a gente falar de evolução humana, a gente tem que conhecer os dois lados da coisa, da história, né? Eu ensinei a vocês a importância da linha do tempo, deixando bem claro que a gente trabalhou o início, né? Pré-história, Cristo e atualidade. No meio da linha do tempo, a gente tem Cristo. Se a gente pega a linha do tempo para metade para frente, a gente vai trabalhar a ideia do criacionismo, ok? Idade Média, como que a gente aprendeu sobre a evolução, né? Através da igreja, da Bíblia, Cristo, Deus, etc. Porém, para a gente percorrer o início, o surgimento da arte, a gente vai ter que trabalhar a linha do tempo da metade para trás. Ou seja, a gente vai ter que voltar lá no início, pré-história, período paleolítico, mesolítico, neolítico, né, idade dos metais, entre outros. E da metade para trás, a gente vai trabalhar a teoria de Darwin, ok? Qual que é a teoria de Darwin? Que os humanos evoluíram de uma espécie, e essa espécie qual que era? O macaco, tudo bem? Deixando bem claro, religião e ciência. Da metade para trás, ciência. Da metade para frente, religião. Tudo bem, gente? Só que para falar de arte, a gente vai ter que ir lá para o início. A gente vai ter que favorecer o lado da ciência. Ok? Eu contei que lá no início, gente, houve o aquecimento global, né? Teve uma mudança climática muito forte. E nessa mudança climática, o mundo começou a sofrer alterações. Muito calor, não tinha-se ali, mas os rios estavam secando, os frutos das árvores não tinham mais, as folhagens estavam secando, os rios, então estava bem complicada a situação. Eu dei o exemplo da semente. Se eu pego uma semente, coloco num vaso, com terra, ela não vai crescer se a gente não inserir água, correto? Então nós, seres humanos, dependendo de água, os animais dependemos de água, os seres, as plantas, os vegetais dependem de água. Então, água é vida, água é tudo, né? O que acontece? Com essa mudança climática, eu vou mostrando dois slides aqui, tá, gente? Com essa mudança climática, muitos animais começaram a morrer. Por quê? Não tinha mais rio, os rios tinham secado, então ficou bastante tempo sem chover. E o que acontece? Foi aí que numa tribo de macacos, a gente sempre tem um líder, né? Eu coloquei o nome do líder na sala de aula como Hércules, ok? E o Hércules, pelo fato dele ser o líder do bando, ele tinha que tomar uma providência, ou seja, ou eu tomo uma providência ou eu vou morrer, né? Eu tenho filho, eu tenho família, já que não tem vegetação, já que não tem mais frutos pra gente, a gente vai morrer.
né? O que aconteceu? Ele tomou uma decisão e ele subiu no alto de uma montanha. Eu fiz aqui esse slide, fiz essa montagem, né? Coloquei aqui um macaco. Subiu no alto da montanha, por quê? Do alto você consegue enxergar melhor o território, né? Você consegue ver se você tem um rio à distância, se você tem uma árvore, uma região com mais vegetação. E o Hércules, olhando tudo aquilo lá do alto da montanha, não era diferente do solo lá embaixo. Seca, não tinha rios, os poucos rios que tinham já estavam secos, e ele começou a perceber uma coisa. Lá do alto da montanha, ele avistou o tigre dente de sabre, ok? E o tigre dente de sabre, um animal carnívoro, precisava se alimentar, como nós precisamos comer carne, proteína, para a gente sobreviver, né? Saco vazio não para em pé. E aí, o Hércules observou que o tigre dente de sabre, pelo fato dele ser um predador ágil, rápido, ele derrubava um animal, aquele animal que estava mais fraco com facilidade. Então a gente tinha ali zebras, usei o exemplo da zebra, e a zebra já estava fraca porque não tinha mais vegetal para ela, não tinha mais proteína para ela se alimentar, a água estava escassa. Para o tigre era mais fácil derrubar um animal assim fraco. E o que acontece, gente? O Hércules só observava isso. Lá de cima, ele começou a observar. O tigre vinha, derrubava a zebra, se alimentava daquele animal. Porém, um cavalo, uma zebra, tem bastante carne. E ele, por mais que ele tinha ali o seu porte forte, né, alto, ele não dava conta de comer toda aquela carne. E foi então que ele foi embora e deixou aquele resto de carne para trás. Um clima muito seco, hostil, quente, a beça. O que acontece com a carne quando a gente não preserva ela na geladeira, né? Apodrece, carniça. E a carniça acabava atraindo outro tipo de animal, ou seja, os urubus, os abutres, né? E os urubus também, animais necessitados naquela época, eles tinham que comer também. E o Hércules, observando tudo isso, ele começou a observar, poxa, o tigre dente de sabre está forte. Os urubus lá do alto já sentiram o cheiro da carne e estão aparentemente bem. E ele começou a raciocinar. Bom, se aqueles animais lá estão bem, eu também posso estar bem. Eu também posso me manter. E foi aí que ele fez o quê? Ele esperou o predador ir embora. Os urubus, ele espantou esses urubus, né? E ele fez o quê? Ele foi lá e cutucou aquela carne. E aquela carne saciou a fome dele, né? Por mais que ele ali é um animal herbívoro, ele tinha que tomar uma providência. Eu tenho que colocar algo no meu estômago, senão daqui uns dias vai ser eu a próxima vítima. Eu vou estar fraco. Eu tenho que aproveitar agora que eu estou forte. Ele foi lá e comeu a carne daquela zebra. E ele, vendo que conseguiu saciar sua fome, ele foi lá e chamou o resto da tribo, os seus colegas, né? Vamos lá, gente, tem uma carne lá para nós, vamos lá comer. E todo mundo começou a mudar ali o seu hábito alimentar. E aí, pessoal, isso foi frequente. O Hércules ficava escondido do predador, o predador vinha, abocanhava ali o animal, não dava conta de comer toda aquela carne. Antes dos urubus, o Hércules ia lá e comia a carne. E já levava lá para onde estava lá sua família, sua tribo, e eles saciavam daquela refeição.
E aí, gente, muitos devem estar se perguntando, mas e aí, professor, como é que o animal virou macaco? Foi da noite para o dia? Não foi, gente. Quando a gente fala da evolução das espécies, foi uma evolução de milhares de anos. No início lá, na linha do tempo, eu comecei com 80 mil anos antes de Cristo. A gente teve os primeiros registros, não o primeiro, minto. A gente tem registros rupestres com a idade de aproximadamente de 30 mil, 15 mil anos antes de Cristo. Então, se você fazer um cálculo de 80 mil, se você for fazer um cálculo de 80 mil até chegar ali, vamos se dizer, a 25 mil anos ou 15 mil anos, dá uma evolução de 50 mil anos, né? Então, assim, foi muito tempo. E ao decorrer desse tempo, muitas coisas foram acontecendo. Uma delas foi a perda de pelos, né? O Aquiles, como ele era um macaco líder daquela época, o macaco não vive muito tempo, vamos pôr aí 35, 40 anos, mais ou menos. O Hércules foi deixando herdeiros, netos, bisnetos, e assim sucessivamente. Porém, aquela nova geração já nascia comendo carne. E muitas mutações foram acontecendo. Uma delas, como eu falei, foi a queda dos pelos. A segunda ali a gente pode dizer que foi o cérebro começou a expandir de tal forma que até mesmo os ossos começaram a ter essa transformação, essa mutação aí, vamos se dizer. E começou o formato do crânio, o fêmur, os macacos começaram a ficar maiores, né? A questão da postura ereta. Deixa eu ver se eu tenho um slide aqui. Quando a gente fala de hominídeos, a gente teve várias gerações de hominídeos. Os Australopithecus, os Homo erectus, os Homo habilis, Neandertal, habilis. Então, assim, gente, foi várias evoluções. E tudo isso tem vestígio, gente, é o que eu falo. Se a gente sabe que no mundo teve dinossauro, foi justamente pelo fato dos arqueólogos terem escavado ali debaixo da terra, sítios arqueológicos, encontrado fósseis. A gente consegue ver nesse slide aqui que foi encontrado diversos tamanhos de crânios, né? Desde o comparativo de um chimpanzé, né, até um humano. Então foram vários crânios, várias evoluções. Não somente crânio, a gente tem um exemplo do cérebro, o cérebro foi se expandindo, a altura, os ossos, a gente tem uma alçada aqui, como eu já falei em sala de aula, muitos dos ossos não foram encontrados completos. E aí que vem alguns artistas plásticos. Hoje a gente tem uma tecnologia bacana também que substituíram aquele osso que foi perdido por impressão 3D, modelagem, né? Então a gente vê uma parte mais escura e uma parte mais clara aqui, né? A parte mais escura é a ossada encontrada muito tempo debaixo da terra. E a parte mais clara foi aquela parte que foi reconstruída, feita pelo artista. Então, gente, é muito louco isso. Então, o homem se tornou homem evoluído do macaco devido a uma grande fase ali de mais de 50 mil anos, muito mais, gente. Então, uma aluna falou para mim uma vez: professor, se eu pegar o macaco, colocar ele dentro de uma gaiola e começar a jogar carne lá para ele vai ficar inteligente? Ele vai virar um homem, né? Não, gente, a resposta é não. São vários tempos de evolução, tudo bem? Então, assim, gente, por que existem estudos? Por que a gente abre um livro de ciências, biologia, de artes, de história, de geografia? A gente vê a história da evolução humana. Justamente pelo fato desses registros
encontrados em sítios arqueológicos, entre outros fatores. Tudo bem, gente, até aqui? Bom, eu vou avançar um pouquinho. Depois eu falei que chegou um determinado ponto, eu deixei o Hércules de lado e apresentei o Aquiles. O Aquiles era lá da família do Hércules, mas já era uma geração bem mais avançada. E ele era um guerreiro, ele era um macaco ali que tinha raciocínio, já tinha uma boa parte do seu corpo evoluído. E o que aconteceu? Foi surgindo as primeiras ferramentas aí, alguns acontecimentos. Eu falei que o Aquiles e a Eva, que era o nome da namorada dele, que a gente criou da esposa, né? Tiveram uma discussão em determinado momento. Aquiles foi para lá, Eva foi para o canto de lá. A Eva gostava de afogar suas mágoas perto de um riacho. Chegando nesse riacho, ela começou a jogar pedra na água. Começou a bater pedra uma nas outras. E o que aconteceu? Puf, se cortou. Sem querer, a Eva se cortou. Fez lá um machucado na mão. E o que aconteceu, gente? Ela nunca tinha visto aquele feito antes. Um pouco da sua pele aberta, sangue e a dor. Ela pegou aquela pedra novamente, passou na mão. Sentiu dor, começou a sair mais sangue e a pele se expandia-se. Ou seja, ela criou uma ferramenta que a gente... Vamos imaginar a ferramenta que a gente usa hoje para cortar carne, né? É a faca. Naquela época era uma pedra. Mas foi o início de muitas coisas. A gente tem que sempre tá acompanhando o cotidiano deles ali, a dificuldade que eles tinham. Eles dependiam de um tigre para matar o seu alimento para pegar resto. E com o surgimento dessa primeira ferramenta de corte, muita coisa vinha mudar. E aí, pessoal, ela levou, estava sangrando, queria mostrar aquele acontecimento para o Aquiles. O Aquiles tinha, pela surpresa da Eva, o Aquiles tinha capturado um crocodilo, porém não conseguia chegar na carne daquele bicho devido ao seu couro rígido. E o que aconteceu? Ela pegou a pedra, o Aquiles já tinha matado aquele crocodilo, o animal já estava morto, só que a pele muito rígida, eles tinham acabado desistindo de pegar aquele animal, de chegar na sua carne. E a Eva chegou com aquela pedra e começou a passar naquele crocodilo. E o que aconteceu? Conseguiu chegar na carne. Então, o surgimento das primeiras ferramentas para criar ferramentas, ou seja, o descobrimento da Eva lá no riacho, uma ferramenta de corte, entregando para o Aquiles, mostrando que era possível abrir ali o couro do crocodilo, o Aquiles conseguiu criar outras ferramentas. Uma delas foi a lança. E com a criação da lança, ele conseguiu caçar a sua própria alimentação, o seu próprio alimento, né? E o que acontece, gente? Muita coisa começou como é que eu posso dizer? Muita coisa começou a ganhar sentido ali no cotidiano deles. Ou seja, eles já se abrigavam dentro das cavernas. Eles já conseguiram ali descobrir uma ferramenta que poderia ajudá-los bastante no corte de carnes, né? Para dividir ali uma refeição, um animal. Com o surgimento da pedra de corte, foi possível criar a ferramenta de caça, que foi a lança. E assim sucessivamente. E o que acontece, gente? Eu coloquei esse slide aqui, que esse slide ele mostra aqui de fundo um alce. Por quê? Eu contei uma história que o Aquiles tinha visto um alce voltando de uma caçada, já estava tarde, porém o bicho viu ele, saiu correndo, ele também não conseguiu ter detalhes desse bicho. Uma coisa que ele lembra que o bicho era muito grande, tinha chifres gigantescos ali, né? E ele ficou com medo, ele tinha medo desse bicho. E ele começou a ter vários pesadelos com esse bicho. E quando a gente é líder de um bando, a gente tem que provar ali para aquele bando que você está apto, as suas habilidades ainda funcionam ali naquela tribo, você está apto
para defender aquele bando, e ele tinha que provar uma braveza ali, ok? Ele tinha que provar que ele era o mais forte de todos. Ele queria manter o seu cargo. E o que ele decidiu fazer? Sozinho na calada da noite, ele tinha preparado algumas lanças, e essas lanças, ele ia usar isso para capturar esse grande animal que era o alce. Então ele já tinha meio que raciocinado ali que uma lança não seria o suficiente. Então ele fez 5 lanças, saiu, só avisou para Eva, que era a companheira dele, saiu na calada da noite, foi atrás do alce. Primeiro dia andou, nada. Segundo dia também andou, nada. No terceiro dia, quando o sol estava se pondo, ele conseguiu encontrar o alce. E o que ele fez? Um alce, um veado, eles são animais ariscos. Se o vento levar o seu cheiro, o seu odor, e eles sentirem isso, eles vão embora, e aí não tem pessoa que pega. E ele tinha que ser muito ágil e preciso. O que ele fez? Eu fiz esse desenho na lousa, eu fiz um círculo, o alce no meio, e ele, em torno desse círculo, com muita precisão, por causa do cheiro dele, ele escondeu uma lança. Porque, para ele, a partir do momento que ele jogasse a primeira lança, o animal deitado ali, ele ia esperar aquele animal deitar, né, para ganhar mais tempo, até o animal levantar, ele já estaria na segunda lança. E foi isso que aconteceu. O animal deitou, ele fez um perímetro, né, colocou as 5 lanças espalhadas, e aí o que ele fez? Jogou a primeira lança. Nessa que ele jogou a primeira lança, ele já correu antes do animal levantar, jogou a segunda lança. O animal com mais de 600 quilos, não vai ser uma lança simples que vai derrubá-lo, né? Correu, pegou a terceira lança, jogou, e ele já pegou a quarta e a quinta lança de uma vez, porque o animal já estava correndo. Então, assim, as 3 primeiras lanças foi o suficiente para jogar ali nele e já dar o primeiro baque. O animal sangrando, animal de um porte muito elevado, começou a correr, começou a esgotar mais sangue, e a partir do momento que a gente vai perdendo sangue, a pressão cai e a gente desmaia, correto? E foi tiro e queda. O animal já fraco, ele jogou a quarta lança, jogou a quinta lança, o animal caiu no chão e ele pegou a pedra de corte e passou no pescoço. Ou seja, conseguiu o que ele queria. Só que não para por aí não. Ou seja, ele tinha que levar aquela cabeça como prêmio, para mostrar lá para o povo dele que ele conseguiu matar lá o demônio. Eles colocavam lá, tem vários nomes, né? E demônio da noite, a gente pode viajar bastante nessas teorias. E ele cortou a cabeça desse alce e ele tinha que voltar para casa o quanto antes, porque por mais ele já estava cansado. Vai que ele encontra outro predador e ele tem que lutar ainda com esse bicho, né? Então o que ele fez? Ele cortou a cabeça desse alce, colocou nas costas e ele quis levar inteiro, com os 2 chifres. Pegou um pedaço lá da pata lá também, levou, porque é alimentação, né? E aí, chegando lá, levou um dia, ele foi muito rápido e se cansou muito. Levou um dia ali para voltar para casa e foi uma festa. O povo viu lá que ele colocou lá o troféu lá no meio da aldeia, todo mundo comemorou. Porém, o Aquiles chegou muito cansado da sua viagem. E ele já, quando a gente está cansado, a gente quer sentar, a gente quer encostar numa parede. E o que aconteceu, gente? Nessa que o Aquiles chegou em casa, coberto de sangue, não era um sangue dele. Como ele carregou aquela cabeça durante muito tempo, ele ficou com o corpo coberto de sangue. O Aquiles chegou em casa, mega cansado,
o corpo todo coberto de sangue, porque ele percorreu com aquela cabeça nas costas um bom percurso e ele precisava descansar, precisava ali arrumar um cantinho. E o que que aconteceu? Foi aí que ele encostou na parede da caverna ali onde ele residia com o seu povo e colocou a mão na parede. Porém, quando ele tirou a mão da parede, o que que aconteceu? Tcharam! Ele conseguiu ver a sua impressão, a sua marca. Ou seja, ele descobriu a possibilidade que aquele gesto lhe oferecia, ou seja, o surgimento do desenho. O primeiro desenho marcado ali naquela parede, sem querer, foi o que deu margem ao surgimento da arte. A partir daí, os homens das cavernas começaram a raciocinar, começaram a desenhar, não somente o sangue, mas usavam carvão, minerais, frutas, pigmentos diversos naturais para contar o seu cotidiano. Então, quando a gente fala de arte, a arte não é só grafite ou Tarsila do Amaral, não, gente. A arte ela surgiu na pré-história há milhares de anos atrás, ok? Essa aula então foi um momento para a gente relembrar a nossa história, para que assim a gente consiga se identificar ali no caderno do aluno, que é um caderno que tem um material muito bom da Positivo, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí essa história e vamos nos organizar aí para que as próximas aulas venham a acontecer. Tudo bem? Abraço!